Boa tarde, meu nome é Rafael Lorzolobati, eu sou da turma CC3M e eu vim apresentar um trabalho de linguagem de programação sobre o tema paradigmas funcionais e lógicos do professor Abrantes. Bem, eu vou explicar os conceitos teóricos por trás de cada um deles, o que eles são, suas histórias, vantagens e desvantagens, e ainda vou comparar com o paradigma imperativo e o paradigma orientado a objeto. Vou começar com o paradigma funcional. No paradigma funcional, funções são tratadas como cidadãos de primeira classe, o que significa que elas podem ser atribuídas e variáveis, passadas como argumentos e retornadas por outras funções. Este paradigma enfatiza a utilização de funções puras, que são funções que, dado o mesmo conjunto de argumentos, sempre retornarão o mesmo resultado, e não terão efeitos colaterais. Isso torna o comportamento do programa previsível e mais fácil de testar e depurar. Além disso, o paradigma funcional promove a imutabilidade, onde os dados não podem ser modificados após a sua criação. Em vez de alterar os dados existentes, são criadas novas cópias dos dados com as alterações desejadas. Isso pode evitar problemas comuns de concorrência e torna o programa mais seguro. Atualmente, o paradigma funcional é utilizado em diversas áreas da indústria de software, especialmente em aplicações que requerem alta confiabilidade e facilidade de manutenção. Linguagens como Haskell e Clojure são populares em áreas como análise de dados, desenvolvimento web e sistemas distribuídos. A programação funcional também influenciou outras linguagens, como JavaScript e Python, que incorporaram conceitos funcionais em suas funcionalidades. Alguns conceitos-chave do paradigma funcional incluem imutabilidade, onde os dados não mudam após a criação, e função de alta ordem, que são funções que podem receber outras funções como argumento e retornar funções. Bom, agora eu vou explicar sobre a história do paradigma funcional. O paradigma funcional tem suas raízes no cálculo lambda, uma formalização matemática das funções desenvolvidas por Alonzo Church nos anos de 1930. O cálculo lambda formou a base para a primeira linguagem funcional, que foi Lisp. Criado por John McCarthy nos anos de 1950, Lisp introduziu muitos conceitos que ainda não são fundamentais para a programação funcional, como listas e a utilização de funções de alta ordem. Nos anos de 1980, linguagens como ML e Haskell foram desenvolvidas, trazendo maior rigor e novos conceitos ao paradigma funcional. Haskell, por exemplo, introduziu a ideia de monads para lidar com efeitos colaterais de maneira controlada. Hoje, linguagens funcionais modernas como Haskell, Clojure e Elixir continuam a evoluir e são usadas tanto na parte acadêmica quanto na indústria, para resolver problemas complexos de forma eficiente e segura. Bom, agora eu vou explicar as vantagens e desvantagens do paradigma funcional. Entre as vantagens temos a facilidade de raciocínio matemático sobre o código, a ausência de efeitos colaterais que simplificam o entendimento e a depuração, e a facilidade de paralelização. O código funcional é geralmente mais fácil de testar e de manter. E, em relação às desvantagens, inclui desempenho potencialmente inferior em algumas tarefas, especialmente que exigem mutações intensivas de estado. A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos programadores, e a integração com o código imperativo pode ser complicada. Bom, comparação com os outros paradigmas. Primeiramente, o paradigma imperativo. Diferente do paradigma imperativo, que usa instruções sequenciais de estados mutáveis, o funcional evita mutações de estados. No imperativo, você diz como fazer algo, enquanto no funcional você diz o que fazer. E em relação ao paradigma orientado a objeto, que organiza o código em objetos e métodos, o funcional organiza o código em funções puras e imutáveis. O paradigma orientado a objeto foca em encapsulamento e herança, enquanto o funcional foca em composição e reutilização de funções. Bom, agora eu vou explicar sobre o paradigma lógico. Vamos começar pela sua definição. O paradigma lógico é baseado na lógica formal e na interferência. Programas são constituídos de fatos e regras, e a execução envolve a busca de soluções que satisfazem essas regras. Em vez de especificar uma sequência de passos para resolver o problema,
Você declara o que deve ser verdadeiro e deixa o sistema de interferência lógica encontrar a solução. No paradigma lógica, um programa é essencialmente um conjunto de cláusulas lógicas. As cláusulas podem ser fatos, que são incondicionalmente verdadeiras, ou regras, que expressam relações condicionais entre fatos. A linguagem Prolog é a mais conhecida de representar este paradigma, utilizando um mecanismo de resolução baseada na busca de soluções que satisfazem um conjunto de regras e fatos definidos pelo programador. Bom, em Prolog você pode declarar que todos os homens são mortais e que Sócrates é um homem. Com essas duas regras, Prolog pode inferir que Sócrates é mortal. Este tipo de interferência lógica é a base do paradigma lógico. Seus conceitos chaves incluem a resolução lógica, que é o processo de encontrar soluções que satisfazem um conjunto de regras, e a unificação, que é o processo de combinar termos lógicos para verificar se eles podem representar a mesma coisa. A execução de um programa lógico envolve a busca e tentativas de todas as possíveis soluções que satisfazem as regras e fatos definidos. Bom, agora eu vou explicar a história do paradigma lógica. Este paradigma surgiu na década de 70, com a linguagem Prolog, desenvolvida por Alain Commerer e Philippe Russell. Prolog se destacou em aplicações de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Na década de 80, Prolog foi utilizado em sistemas especializados, que era uma forma inicial de sistemas de IA, projetados para resolver problemas complexos e domínios específicos. Bom, os personagens históricos do paradigma lógico são Alain Commerer e Robert Kowalski, que são figuras centrais nos desenvolvimentos do Prolog. Commerer liderou o desenvolvimento inicial em Marselha, enquanto Kowalski contribuiu significativamente para a teoria subjacente à popularização da linguagem. John McCartney, também influente em inteligência artificial, teve impacto indireto no desenvolvimento de linguagens lógicas através de seu trabalho em linguagens de programação e sistemas de inteligência artificial. A situação atual, embora não seja tão popular quanto outros paradigmas, Prolog e outras linguagens lógicas são usadas em inteligência artificial, verificação formal e áreas que se beneficiam de raciocínio lógico. Prolog continua sendo uma ferramenta valiosa em pesquisas acadêmicas, em áreas que requerem capacidade de modelar conhecimento e inferir novas informações a partir de regras e fatos existentes. Bom, agora eu vou explicar as vantagens e desvantagens do paradigma lógico. As suas vantagens incluem a expressividade e a capacidade de descrever problemas complexos de forma concisa. É especialmente poderoso para problemas de lógica e inferência, permitindo soluções elegantes e declarativas. As suas desvantagens incluem desempenho em tempo de execução e a dificuldade de depuração, especialmente para aqueles que não são familiarizados com o paradigma. A programação lógica pode ser contraintuitiva para aqueles acostumados a paradigmas mais tradicionais. Bom, agora vamos fazer a comparação com os outros paradigmas. Diferente do imperativo, que especifica como resolver um problema, o lógico especifica o que deve ser verdadeiro. O imperativo foca na sequência de passos, enquanto o lógico foca em declarações de fatos e regras. Em relação ao orientado ao objeto, o paradigma lógico não usa objetos, mas sim fatos e regras, para representar conhecimentos e resolver problemas. O orientado ao objeto organiza o código em entidades com estado e comportamento, enquanto o lógico organiza o código em relação às inferências. Agora vamos para a conclusão. Em conclusão, os paradigmas funcional e lógico representam abordagens distintas e poderosas para a resolução de problemas computacionais. O paradigma funcional, com suas raízes no cálculo lambda, oferece uma forma de programação que enfatiza a imutabilidade e as funções puras, facilitando a razão matemática e a paralelização. Já o paradigma lógico, originado na década de 70, com a linguagem Prolog, permite a definição de problemas através de fatos e regras, envolvendo uma interferência lógica e declarativa. Ambos os paradigmas apresentam vantagens significativas em termos de clareza,
manutenção e a capacidade de resolver problemas complexos de maneira fácil. No entanto, também enfrentam desafios como a performance em determinadas tarefas e a curva de aprendizado alta, associada a conceitos menos familiares para programadores acostumados com paradigmas imperativos ou orientados a objetos. Bom, agora eu irei demonstrar o paradigma funcional na prática com o código em Haskell. Haskell, que é uma linguagem conhecida por ter programação puramente funcional, funções puras, imutabilidade e tipagem estática e inferências de tipos. Aqui eu estarei no primeiro código fazendo duas funções, que é a função fatorial e a função de somar uma lista. No exemplo prático, eu passei na primeira função como parâmetro um inteiro, e para retornar um inteiro, se o número inteiro passado for 0, ele retorna 1, se não, ele retorna n vezes fatorial de n menos 1. E na segunda função, ele tem como parâmetro um vetor de inteiro, onde se a lista estiver vazia ele retorna 0, se não ele vai retornar a soma de todos os números na lista através da função sunList, que calcula a soma de todos os números inteiros da lista. Passando a função fatorial com o número 5, ela sempre retornará 120, independente do sistema ou do sistema operacional da ideia que você estiver usando, pois o Haskell ele é uma função pura, ele utiliza através de funções puras. E na soma de uma lista de números inteiros de 1 a 5, ele sempre retornará 15. Agora vamos para a segunda parte. Bem, no segundo exemplo, eu estarei usando duas funções, uma para dobrar o elemento de cada lista, e uma para dobrar cada elemento de uma lista, e uma para filtrar somente os números pares de uma lista. A primeira função eu estou passando um vetor de inteiros e retornando um vetor de inteiros, e através do comando map, que ele mapeia cada inteiro da lista, eu estou pegando e multiplicando cada inteiro por 2. Na segunda função, ele também passa um vetor de inteiro e retorna um vetor de inteiro. E através do comando filterEven, ele irá filtrar todos os números ímpares. Então, ao passar a lista 1, 2, 3, 4, 5, na primeira função ele irá retornar 2, 4, 8, 6 e 10, que é o dobro de cada número. E na segunda função ele irá retornar apenas uma lista com o número 2 e 4, que são apenas os números pares. Por ser uma linguagem de função pura, isto é um resultado previsível e sempre será dado esse mesmo resultado. Essa é uma das vantagens da linguagem Haskell, e é assim que funciona. Indo para a parte prática das funções do paradigma lógico agora. Eu estarei usando o Prolog, que é uma linguagem de programação lógica usada principalmente em inteligência artificial. Algumas características do Prolog são declarações sobre mundos que são assumidas como verdadeiras, regras que definem as relações lógicas entre os fatos e perguntas feitas ao sistema através de consultas. Aqui nós temos definindo fatos, que são declarações que eu fiz, como por exemplo, Sócrates é um homem, Platão é um homem e todo homem é um mortal. Quando eu fizer a consulta se Sócrates e Platão são mortais, a resposta, o programa retornará verdadeiro, tanto para um quanto para outro, pois ao definir que os dois são homens e ao definir que todo homem é mortal, a lógica já defere que os dois são mortais. Como segundo exemplo, eu estarei demonstrando um programa um pouco mais complexo que usa de ancestralidade. Aqui eu coloquei alguns fatos, como por exemplo, João é pai de Maria e João é pai de José.
e que Maria é pai de Ana, é mãe de Ana e mãe de Bia. Através das regras de ancestralidade que eu defini aqui, que X é ancestral de Y se X é pai de Y na primeira linha, na segunda linha X é ancestral de Y se X é mãe de Y, na terceira linha X é ancestral de Y se X é pai de Z e ancestral de Y. E por último, X é ancestral de Y se X é mãe de Z e ancestral de Y. Com essas regras de ancestralidade e com os fatos definidos na primeira parte, podemos fazer a seguinte consulta. João é ancestral de Ana? Maria é ancestral de Bia? E João é ancestral de Bia? Através das regras de ancestralidade, todas essas consultas se tornarão verdadeiras. Pois sabemos que João é pai de Maria e Maria é mãe de Ana. Também sabemos que Maria é mãe de Bia e João é o pai da Maria, que é mãe de Bia. Portanto, todos se tornarão verdadeiros através de fatos que definimos e as regras de ancestralidade definidas anteriormente.